Fala pessoal, tudo bem com vocês? Previsível, a demissão do técnico Fábio Carille. Já depois da derrota para o CSA, a gente sabia que alguma coisa não estava legal, porque a sequência é muito negativa e não apenas encontrando de dar uma outra cara, uma reinvenção tática para o time, não conseguiu encontrar uma reação dentro das substituições que ele acabou fazendo na equipe, com uma entrada do Janderson, tentando colocar outro centroavante ali, tentou o Wagner Love, o Bocelli, depois insistiu no Gustavo também, fora outras mexidas no meio. Nesse jogo contra o Flamengo ele abriu o Ramiro pela direita, já tinha tentado ali o Matheus Jesus, o Ralf, enfim, o Sornossa, né, utilizando apenas um jogador ali à frente da zaga e três meias, né, muito ruim, muito pobre, sem nenhuma perspectiva, e a gente sabia que era questão de tempo. A gente já está um tempo nesse negócio, né? E depois daquela derrota para o CSA, da entrevista do presidente André Sanches, de como os jogadores estavam respondendo a isso dentro de campo, eu sabia que era uma questão de tempo. Não fosse nessa derrota para o Flamengo, talvez fosse no clássico contra o Palmeiras, talvez fosse num empate, sei lá, contra o Fortaleza no meio da semana, caso não houvesse a vitória. Ele que em pouquíssimo tempo conseguiu muita coisa. Um cara que tem um trabalho não apenas como treinador profissional, mas como auxiliar dentro do clube na era mais vitoriosa